Humanidade e natureza, o desafio da reconexão. E só para vocês compreenderem o que vocês vão ver, nós vamos apresentar primeiro algumas informações sobre a mudança climática que a gente vive no planeta, e depois entrar no tema propriamente dito. A gente vai passar rapidamente por essa primeira parte, tá? São muitas informações, então não se preocupem em captar tudo, tá? O essencial a gente deixou para o final, tá? Luciano, acho que já pode colocar a apresentação. Então, esse é o tema, né, como nós já falamos. Deixa eu tentar aqui, não está indo por aqui vai. Tá. Então, amigos, em primeiro lugar, a crise climática que a gente vive no planeta, ela está relacionada principalmente com eventos extremos. Então, essas imagens falam por si mesmas, né? São eventos extremos de seca, de enchente, de vários outros fenômenos. E esses eventos, eles certamente têm conexão com o aumento da temperatura média do planeta, que tem acontecido desde o século XIX, ou seja, desde o início da era industrial, porque grande parte dessas mudanças estão relacionadas com a emissão de gases de efeito estufa, e principalmente o dióxido de carbono. Então nós vemos nessa curva, né, que desde o século XIX até a atualidade, essas curvas de aumento de dióxido de carbono e aumento de temperatura têm acompanhado uma a outra. E por que é problemático a gente ter uma pequena mudança, né? Parece pequena, 1,5 graus de temperatura média do planeta, mas na verdade, amigos, essas alterações afetam vários sistemas, afetam o clima do planeta como um todo. Primeiro, há uma perda de biodiversidade. Várias espécies correm risco de vida, né? Dependendo do aumento dessa temperatura. Então, se nós conseguirmos manter esse aumento, o que já é certo, né? Nós certamente chegaremos a 1,5 graus. Se nós conseguirmos limitar a 1,5 graus, essa perda de biodiversidade é de 14%. Se formos para 2 graus, já é 18%. Isso vale para todos os outros fenômenos, ou seja, secas, a própria insegurança alimentar, incêndios, calor extremo, aumento do nível do mar, inundações, recifes de coral que estão sendo destruídos, tudo depende de nós termos uma alteração maior ou menor nessa temperatura. Deixa eu só analisar aqui, parece que tá sem som, amigos? Estão me informando que está sem som. Você pode voltar, Luciano? E me informar se está sem som de fato? Aqui está ok, Adelmo. Pode avançar, meu amigo. Está certo, está tudo certo. Está ok. Me disseram que estava sem som, desculpe. Então, é por isso que foi colocado como objetivo, amigos, que nós tentemos manter, no mínimo, esse aumento da temperatura global. Só que, apesar de várias conferências do clima, desde os anos 80 do século passado, na verdade, nós não temos conseguido alterar essa curva. Então, tem várias resoluções e pouca coisa efetiva tem sido feita para evitar esse aumento do CO2 na atmosfera. E, além do CO2, existem outros gases, tá? Por exemplo, o metano também é um gás fundamental nesse aumento da temperatura global. Essa transformação do planeta, do clima do planeta, tende a afetar até a geologia do planeta. Então, existem alguns cientistas que estão propondo que nós estamos entrando numa nova época geológica, que seria o Antropoceno. Nós vivemos no Holoceno desde o final da última era glacial, há cerca de 12 mil anos. O Holoceno é caracterizado por um certo equilíbrio climático. E é devido a esse equilíbrio climático que nós conseguimos desenvolver a nossa civilização, inclusive. Então, agora, aparentemente, nós estamos entrando num período de grande desequilíbrio climático em todo o planeta.
E tem várias evidências, tá? Só passando rapidamente para vocês algumas. Já falamos, né? O CO2 aumenta. Existem vários recuos glaciais que não têm precedentes, né? Tanto na Antártica quanto na Groenlândia. A última década foi a mais quente de um período de 125 mil anos. O nível do mar tem aumentado gradativamente. A cobertura de gelo ártico tem diminuído. O aquecimento do oceano tem aumentado gradativamente. E a acidificação dos oceanos também. Tá? E tudo isso, amigos, é importante que a gente compreenda o seguinte: todos esses sistemas, eles podem passar por transformações. Da mesma forma que a temperatura de uma determinada região da Terra, ela passa por mudanças, mas ela volta a uma temperatura média, cada um desses sistemas pode passar por transformações. Mas se essas transformações são muito drásticas, elas tiram o sistema do equilíbrio estável. Esse sistema não consegue voltar à sua posição de equilíbrio. É como essa bolinha da esquerda. Ela está no equilíbrio estável. Então, se ela é um pouquinho puxada para a direita ou para a esquerda, ela volta para o centro, porque a força de gravidade puxa ela para o centro. Já essa bolinha da direita, ela está num ponto de equilíbrio instável. Então, qualquer peteleco ali tira ela do equilíbrio. E existem vários sistemas, esses sistemas climáticos são sistemas que têm mais de um estado. Então, vamos pensar, né, que todos esses sistemas, eles podem passar por transformações. A própria temperatura do planeta pode passar por algum grau de transformação. Mas, se vai além de um certo limite, ele vai atingir o equilíbrio não mais no ponto anterior, porque ele passou. Se a gente enxerga, né, essas imagens aí, querem dizer justamente que essas bolinhas que foram além de um certo ponto, elas vão atingir o equilíbrio não em sua condição de origem, mas em uma nova condição. Então, uma floresta, por exemplo, pode atingir uma condição de equilíbrio diferente e se transformar num deserto, e vice-versa. E os cientistas, desde 2008, eles mapearam vários elementos que estão em pontos próximos de inflexão climática. Esses elementos, eles correm o risco justamente de irem além de um certo limite e não conseguirem se reequilibrar. Não vamos falar de todos, mas vamos falar, por exemplo, que existe o risco de uma extinção da floresta amazônica, que passa gradativamente por secas cada vez mais intensas. Outro fenômeno relacionado com o nosso país, a mudança de oscilação do El Niño, que se torna cada vez mais intenso e mais frequente. E tem vários outros desses elementos de inflexão que estão correndo risco. Em 2019, foi feita uma nova análise e perceberam que alguns desses pontos de inflexão realmente estão correndo um risco grave. Inclusive, um deles está na floresta amazônica, que está tendo secas cada vez mais frequentes, como a gente tem visto no noticiário. Que soluções são possíveis, né? Primeiro vamos falar das soluções exteriores. Existem propostas, né, de transição para energias renováveis, tecnologias de sequestro de carbono, porque, vejam, todos esses gases do efeito estufa, eles ficam na atmosfera. E a não ser que haja alguma tecnologia para retirar esses elementos da atmosfera, eles vão continuar lá e só vai ter um acréscimo cada vez maior. Então, existem propostas ainda incipientes de tecnologias que consigam sequestrar o carbono da atmosfera. Existem novas tecnologias agrícolas de restauração ecológica. Existe uma proposta de mercado de carbono que procura valorizar as empresas que têm um foco ecológico. Novas leis estão sendo propostas, tecnologias sociais, estruturas de proteção ao meio ambiente. E podemos dizer, né, que todos nós estamos envolvidos também, tanto no problema quanto na solução. Porque todos nós estamos envolvidos numa sociedade de consumismo compulsivo.
E nós precisamos repensar essa forma de agir. E precisamos repensar, inclusive, a definição de crescimento de uma sociedade, de um país. Porque, na atualidade, todos os países estão buscando o quê? Um crescimento cada vez maior, infinito. Mas esse crescimento cada vez maior também é a utilização de recursos cada vez maiores e de recursos finitos, porque o nosso planeta tem recursos finitos. Na verdade, é até questionável se a gente pode chamar alguns desses elementos de fato de recursos. Mas nenhuma mudança fundamental vai acontecer se não houver uma conscientização e uma vontade de transformar essa situação. Mas antes de tudo, e aqui a gente entra no tema propriamente dito, nós precisamos modificar a nossa própria consciência para modificar o planeta. Nós precisamos modificar a nossa visão de mundo para modificar o planeta, a nossa cosmovisão. E aqui eu trouxe essa frase do Ailton Krenak, que é justamente a forma que a nossa cosmovisão enxerga a natureza. Ele diz: chamam de recursos naturais e cinicamente matam rios, montanhas, florestas, com a justificativa de que estão fazendo o desenvolvimento. O Atu, que é como nós chamamos aquele rio, o Rio Doce, é uma entidade, tem personalidade, ele não é um recurso. Então vejam que é uma outra forma de enxergar a natureza. A natureza ganha vida, a natureza ganha personalidade, não é um simples recurso a ser explorado. Não é um objeto de consumo, muito menos. E essa crise planetária se manifesta no momento em que nós estamos vivendo várias outras crises, grande parte delas em decorrência do desenvolvimento da tecnologia. Vejam que essa crise, ela também tem como causa o desenvolvimento da tecnologia. Foi justamente quando a tecnologia chegou a gerar a revolução industrial, é que gases de efeito estufa começaram a ser produzidos e jogados cada vez mais na atmosfera. Hoje em dia, a gente vive uma explosão de novas tecnologias. Não vamos entrar no detalhe dessas tecnologias, porque não é o tema. Mas o fato é que nós vivemos uma crise que é universal. Universal porque ela abrange todo mundo, e universal porque ela abrange vários aspectos da vida. E aqui nós colocamos uma pergunta: se é uma crise universal, não seria também uma oportunidade de uma transformação universal? E aqui nós trazemos também uma ampliação da nossa compreensão da realidade do ser humano e da própria vida planetária. Porque o ser humano não é apenas matéria. Da mesma forma, o planeta também não é apenas matéria. O ser humano tem elementos psíquicos interiores. Existe uma vitalidade no ser humano. Existe não apenas um corpo físico, mas também existem corpos sutis, energéticos, que envolvem o ser humano. E, da mesma forma que é embaixo, é em cima. Então, o planeta também tem vida, né? Existe a hipótese Gaia, mas mais do que apenas vida, o planeta também tem consciência. E da mesma forma que no centro do nosso sistema nós temos uma centelha espiritual, no centro do planeta está o Logos planetário. Então, nós temos uma responsabilidade com esse ser coletivo e espiritual que é o planeta ao qual nós estamos ligados. Nós precisamos começar a trabalhar nesses diferentes níveis. Não é um trabalho apenas no físico, mas é também nesses outros níveis sutis. E a mudança fundamental a ser realizada, amigos, é uma mudança interna. A crise climática é uma crise espiritual, fundamentalmente. Aí é que está a raiz do problema. E a gente precisa atacar o problema em sua raiz. E vejam, a gente mostrou que aqueles vários sistemas, eles têm equilíbrios, mais de um equilíbrio estável, né? Então nós podemos também pensar, será que a própria transformação da consciência não funciona dessa forma? Será que se nós, individualmente, realizarmos uma transformação fundamental em nosso ser, e como coletividade nós também nos transformarmos, será que isso também não pode levar a uma mudança coletiva?
e é uma transformação que também seja exponencial, como são vários desenvolvimentos, várias transformações tecnológicas que estamos vivendo no momento? E como realizar isso? Primeiro, nós precisamos ir à causa do problema. A causa do problema é o egocentrismo. A causa do problema é que nós nos separamos da realidade. Nós nos individualizamos, o que é necessário, é uma etapa do desenvolvimento da consciência, mas nós também nos separamos da realidade. Agora é necessário que nós colhamos os frutos dessa individualização, mas também reconheçamos que existe uma unidade mais fundamental por detrás de tudo isso. E nós temos no centro do nosso sistema a centelha espiritual, que é justamente o ponto de conexão. É aquele elemento que é universal em nós. E nós podemos nos conectar com esse elemento. Esse elemento é o elemento da inquietação da consciência. É aquele elemento que nos leva à busca espiritual. É aquele elemento que nos leva a nos insatisfazer com as situações como elas estão. Essa inquietação que nasce do princípio espiritual nos leva à busca espiritual. E com isso a gente consegue romper essa separação entre o eu e o tu, entre a realidade do ser humano e a realidade da natureza, entre a realidade minha e a do outro. Então, nós precisamos reconhecer, em segundo lugar, o reflexo da divisão interna no mundo, o conflito externo. Porque essa divisão, que é típica do egocentrismo, é a que cria o conceito de as minhas verdades contra as suas, a minha religião contra a sua, o meu país contra o seu, os que pensam como eu e os que pensam diferente. E, em relação ao tema de hoje, o ser humano e a natureza, como seres completamente separados, isolados. Nós podemos explorar completamente a natureza, porque ela é algo externa a nós. Então, precisamos também descobrir, em terceiro lugar, que o elemento de transformação fundamental é justamente a centelha espiritual. É ela que traz a chave, porque ela traz a inquietação, mas ela também dá um direcionamento para a nossa busca espiritual. Ela também traz uma luz que ajuda que a gente perceba a realidade interior como ela é e a realidade externa a nós como ela é. E ela nos dá também uma força de transformação. Então, em quarto lugar, nós precisamos o quê? Nos conectando com a centelha, nos sintonizar com ela e começar um processo de conexão da nossa consciência com a centelha, que deve passar a espelhar a centelha espiritual. E essa consciência transformada vai poder atuar sobre o nosso pensar. Vai fazer com que nasça um pensar verdadeiramente lúcido, que se perceba com objetividade, com clareza, e que perceba a realidade que o envolve também com objetividade e clareza. E com base nessa mudança do pensar, deve se manifestar também uma renovação da nossa vida de sentimentos, das nossas emoções, dos nossos desejos. E com base nessa unificação entre cabeça e coração, entre pensamento e sentimento, deve surgir uma nova ação. Então, esse é o trabalho individual, mas que não pode parar no individual, precisa ir para o coletivo. E no coletivo, nós rompemos justamente essas barreiras de separação entre eu e o tu, entre o ser humano e a natureza. E isso, que é um novo pensar, pode se transformar numa nova ciência. Isso que é um novo sentir, pode se manifestar como uma nova espiritualidade. Isso que é um novo agir, do ponto de vista individual, pode se manifestar como uma nova arte. E não mais ciência, espiritualidade e arte como elementos separados e isolados que não conversam entre si, mas como três elementos que fazem parte de uma mesma coisa. Então, o que é essa ciência? É a ciência do ser. É uma nova cosmovisão. Essa cosmovisão deve enxergar o mundo em sua totalidade. É um novo pensar. Não é negar a ciência tradicional, mas é agregar a essa ciência tradicional a sabedoria da unidade de todas as coisas. Porque
o que o conhecimento científico tradicional faz, o que a ciência tradicional faz, é dividir a natureza em seus elementos e analisar os aspectos físicos desses elementos. A ciência do ser, ela deve abranger não apenas a realidade do ter, né, de enxergar as coisas como posses, como recursos, como objetos de consumo, não mais enxergar apenas a realidade, né, através do ver, através dos nossos sentidos, mas descobrir que existe também o mundo do ser, das experiências do coração, das experiências espirituais, que também são reais. Isso deve envolver uma nova cosmovisão, uma nova história deve ser contada. Da mesma forma que, após a Idade Média, começou um desenvolvimento que daria nascimento à ciência atual, então as concepções antigas, aristotélicas, foram abandonadas, a visão da Terra como centro do universo foi abandonado, e aqueles que trouxeram essa mensagem sofreram para tentar mostrar para todos que existe uma realidade mais ampla do que aquela que eles viam, né? Muitos sofreram e muitos pagaram com a própria vida, como Giordano Bruno, por exemplo, que dizia que o nosso universo era composto de infinitos sóis, com infinitos planetas, uma concepção muito próxima à que a ciência atual mostra. Mas ele pagou com a própria vida por essas concepções e outras. Hoje, da mesma forma que a visão antiga da Idade Média chegou aos seus limites e foi necessário que ela fosse superada, atualmente, essa visão materialista que se desenvolveu dessa ciência exterior também está chegando aos seus limites. Estamos chegando numa crise sem precedentes e é necessário agregar a essa ciência exterior uma nova ciência do ser, por isso, que abrange uma nova cosmovisão, uma nova visão do cosmos. Isso também deve nos levar a uma nova espiritualidade. Então, do ponto de vista do pensar, né, nós chegamos a uma nova ciência. Do ponto de vista individual, o sentir deve nos levar a uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade que também deve ser uma nova sensibilidade, uma compaixão e uma empatia que envolva todos os seres. Nós não existimos separados da natureza. Nós existimos em unidade com a natureza. É por isso que nós precisamos reconhecer essa verdade e nos reconectar. Descobrir que essa conexão já existe, que não existe separação, que essa separação é ilusória. E se a gente prejudica a natureza, nós prejudicamos a nós mesmos. Descobrir também nessa espiritualidade que o espiritual se manifesta na própria vida. Não é simplesmente um momento que você se retira do mundo e se dedica à vida espiritual. Não. É ali no meio do caos que a gente precisa manifestar uma nova espiritualidade e que a gente precisa transformar a sociedade com base nessa nova espiritualidade. Deus não é um ser abstrato exterior a nós. Ele habita o coração humano e está no núcleo de cada ser, está no núcleo de tudo. E, portanto, Deus está em tudo e tudo precisa ser reconhecido em seu aspecto divino e espiritual também. Isso deve manifestar também uma nova ação. E essa nova ação coletivamente se transforma numa nova arte de viver em harmonia. Uma arte que se baseia em valores internos perceptíveis, que nós acessamos de primeira mão, e não em leis exteriores, não em tradições. E aqui o ser humano se torna um co-criador. Ele precisa se reconhecer como um artista da vida, e que atua em harmonia com as leis naturais, em unidade com as leis naturais. E aqui, esse ponto que foi colocado, né, de nós estarmos no antropoceno. Existe um conhecimento, deixa eu trazer isso aqui para vocês, que a nossa era geológica, né, o Holoceno estaria no fim, porque agora seria o Antropoceno, porque é a própria influência do antropos, do ser humano, que faz com que a própria geologia do planeta passe por transformações. Então, esse seria o elemento fundamental. Mas veja que isso pode ser visto também em seu aspecto positivo. Nós podemos ser colocados perante a nossa grande responsabilidade com relação ao planeta. E é isso
que essa ideia de cocriação quer manifestar. Nós somos responsáveis pela vida planetária. É uma espécie que se desenvolveu ao ponto de chegar nesse desafio imenso. É um problema imenso, mas é também um desafio, uma oportunidade de nós transformarmos a nossa relação com o planeta e a própria vida planetária como um todo. Então, isso que pode ser uma maldição, que tem se mostrado uma maldição, pode se transformar numa bênção.